Alô, meus queridos irmãos, Pastor Moabel. E hoje vou fazer um vídeo sobre o julgamento das nações e o julgamento final, também chamado juízo final ou trono branco ou bema. É o último juízo que haverá. Porque na Bíblia nós temos 7 tipos de juízos. Na Bíblia também temos mais de 100 vezes o verbo julgar. E muitas vezes estamos comentando um assunto e a pessoa do outro lado não entende português, diz que a gente está julgando o assunto. Não. Julgar tem a ver com tribunais. Eu já estive em muitos tribunais defendendo causas, com a ajuda de Deus. E o mundo está cheio de cadeias penitenciárias de pessoas que foram julgadas e foram consideradas culpadas. E o apóstolo Paulo disse, julgai vós mesmos. Mas vamos deixar este assunto. O vídeo que vou fazer hoje tem a ver com o juízo das nações e o juízo final. Quem estará nestes juízos e onde será? Eles são opostos um ao outro. Mas quero dedicar este vídeo ao nosso irmão Nabuco Pereira, de Cabo Frio, um grande amigo meu. Aliás, em Cabo Frio tenho muitos amigos, pessoas que me conhecem há mais de 40 anos no ministério. Nosso irmão Nabuco Pereira, conversamos muito hoje e eu fico muito agradecido pelo apoio que ele dá ao meu singelo trabalho. Vamos ao assunto. Primeiro vamos ler sobre o juízo das nações, que está escrito em Mateus capítulo 25. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu, vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver. Então os justos lhe responderão dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? Respondendo o rei lhes dirá, em verdade vos digo que quando o fizerdes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Este assunto que eu li é sobre o juízo das nações. O tratamento que as nações deram para Israel. Isto ocorrerá na Palestina. Quando a igreja estiver na eternidade e se passarem as bodas do Cordeiro, Jesus virá, Apocalipse capítulo 19, versículo 11, com a igreja e os santos anjos, para livrar Israel, que estará sendo sitiado, cercado pelas nações. Haverá uma batalha de um dia, eles serão derrotados, e aí Jesus Cristo
se assentará no seu trono na Palestina e os julgará. Então, capítulo 25 de Mateus não é antes do arrebatamento da igreja, como muitos ensinam. Não, em absoluto. Agora vamos ler. Vamos ler sobre o grande trono branco. Apocalipse 20, a partir do versículo 11, que diz: O juízo final. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram seus livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Nós lemos Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 11 até o versículo 15. Agora, como muitas pessoas falam sobre o julgamento, mas misturam, há muito problema para entender o que é uma coisa e o que é outra. Entre o julgamento das nações e o juízo final, existe 13 pontos que eles se opõem. Em 13 pontos, eles são diferentes. Primeiro, nós encontramos que as nações são nações vivas. O que comparecerem lá no tribunal de Jesus, no julgamento das nações, são nações que estão vivas. No grande trono branco, no juízo final, são ímpios mortos que ressuscitaram. Esse é o ponto número 1. Ponto número 2 será antes do milênio, capítulo 25, a partir do versículo 41 a 46. Já no juízo final, será depois do milênio, Apocalipse capítulo 20, do versículo 1 ao 15. Em terceiro lugar, Jesus Cristo, segundo Mateus 25, 31, ele é o juiz. Já no juízo final, Deus é o juiz. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 a 15. Em quarto lugar, o juízo das nações será feito na terra. Você pode ler Zacarias 14, Mateus capítulo 25, e nós encontramos que o juízo final será no céu. Apocalipse capítulo 20. Em quinto lugar, no julgamento das nações haverá duas classes. Já no juízo final haverá só uma classe. Apocalipse capítulo 20, versículo 15, 11 a 15. Em sexto lugar, nos juízos das nações, alguns se salvam. E você pode encontrar quando Jesus dirá para alguns: vinde benditos de meu Pai. Já no juízo final, ninguém se salvará.
Está também em Apocalipse 20. Em sétimo lugar, nós encontramos que no juízo das nações, que será na Palestina, alguns são destruídos. Já ou melhor, no sétimo ponto, no juízo final, todos são destruídos. Todos. Em oitavo lugar, no julgamento das nações, não existe ressurreição. Ninguém ressuscitará para ser julgado. Já no grande trono branco, no juízo final, existirá a ressurreição. No ponto número 9, encontramos que não haverá livros abertos. Jesus Cristo não abrirá nenhum livro. Pode conferir, Mateus 25. Mas no juízo final, os livros são abertos. Apocalipse 20, do versículo 11 ao versículo 15. Em décimo lugar, a base do julgamento das nações são pecados, especialmente um pecado, o pecado cometido contra Israel. Já no juízo final, a base será o pecado de todos os tempos que estão escritos nos livros de Deus. Em 11º lugar, uma geração será julgada, a geração que estiver viva. No juízo final, todas as pessoas que viveram e se perderam, todas as gerações, desde o primeiro homem até o último que morreu, serão julgados. Em 12º lugar, serão julgados somente os gentios. Já em 12º lugar, no juízo final, serão judeus e gentios. Em 13º lugar, no juízo das nações, anjos ajudam no julgamento. Mateus 13, 42 a 50, Mateus 24, 31, e por aí vai. Já no juízo final, no 13º ponto, anjos não são mencionados neste julgamento. Então, se a pessoa quer pregar que Jesus é o Salvador, faz muito bem. Ele pode pregar. Deus quer que aconteça isso. Mas se você quer ensinar, quer ser mestre na palavra, você tem que ir para os livros, para a Bíblia, estudar línguas e procurar o melhor que puder servir a Deus. Para não ficar no púlpito repetindo aquilo que já ouviu, que muitas vezes ouviu errado e ainda repete pior do que ouviu. Julgamento das nações será na Palestina antes do milênio. Juízo final será no céu depois do milênio. No julgamento das nações, alguns se salvam. No juízo final, ninguém se salva. Portanto, nenhum crente em Cristo Jesus que viveu nesta vida de acordo com a palavra irá para o juízo final. Não. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Como já disse, dediquei este vídeo ao irmão Nabuco Pereira de
Cabo Frio. É um prazer muito grande falar com todos os irmãos de Cabo Frio, que são muitos os que me conheceram quando eu era ainda jovem e era pregador do Evangelho. Não existe homem maior neste mundo do que o pregador do Evangelho, quer se vista bem ou quer se vista mal. Quer tenha algumas posses ou não tenha nada neste mundo, como Jesus Cristo não teve. Não teve nem um túmulo para ser sepultado. Tudo foi emprestado. Tudo. Até a cruz que ele carregava não foi feita para ele. Mas ele venceu e venceu até a morte. E nós vencemos também. Tenho um desejo no meu coração de orar pelas pessoas. Ultimamente, meu coração tem falado muito. Deus tem falado muito ao meu coração para eu orar pelas pessoas. E muitas pessoas me pedem oração de várias partes do mundo, deste mundo maravilhoso de nosso Deus. Pessoas ricas, pessoas pobres, comerciantes que estão em maus lençóis, comerciantes que estão indo muito bem. Por todos eu oro, porque eu sou um servo de Deus, nosso Deus e nosso Pai. Abençoa os necessitados deste mundo. Aqueles que precisam da tua ajuda, que precisam de trabalho, de saúde, de conforto e de alegria. Dá-lhes, Senhor, da tua alegria em seus corações. Senhor, permita que te sirvamos com alegria em nosso coração. Que o mundo possa ver que estão lidando com pessoas felizes por ter te encontrado. Eu te agradeço hoje e sempre. Amém e amém. Onde quer que você esteja nesse mundo maravilhoso de nosso Deus, saiba que o Senhor habita com o de contrito coração, segundo diz a palavra. Muito obrigado a todos vocês. Amém e amém.